Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Dá-se-á aquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: por que ele falava por parábolas? Primeiro, que as pessoas não entendiam perfeitamente. E segundo, que eles tinham que fazer um trabalho de refletir, de meditar sobre aquilo que Jesus falava, sobre as informações que ele passava. E olha que o Evangelho tem uma síntese dos ensinamentos de Jesus. Jesus muitas das vezes falava uma tarde, um entardecer todo, até que escurecesse. E as pessoas ali, ávidas por captar aquelas informações, por obter aquelas informações, o ouviam atentamente. Logicamente que muitas das histórias foram repetidas inúmeras vezes, outras por algumas vezes, porque as pessoas precisavam sedimentar aquelas informações. E certamente Jesus contou muitas outras parábolas que não foram todas registradas. Se fosse contar todos os feitos de Jesus, nenhum livro do mundo suportaria tantas informações. Não tem isso lá na Bíblia? Portanto, ela foi sintetizada para aquilo que nos tocasse o coração e a gente pudesse entender. Jesus então lhes responde: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Aquelas pessoas que estavam mais próximas de Jesus, ele falava de forma mais aberta, ele trazia mais explicações das coisas espirituais. Eles já estavam familiarizados com as coisas celestes, já estavam familiarizados com a transcendência da vida, mas para a maioria das pessoas, as informações tinham que ser passadas gradativamente, pausadamente, de forma que eles pudessem trabalhar aqueles conceitos, procurarem digerir. E mesmo assim, com toda a cautela que Jesus teve, eles procuraram persegui-lo. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Quanto mais você tem, mais possibilidade você tem de ganhar. E se você não tem, você terá suas dificuldades de conseguir aquilo que você quer ter. É natural que seja assim. Mas a questão também, nós temos que ver que a pessoa que já tem um talento e procura desenvolver o seu talento, aprimorar o seu talento, ele vai estar recebendo mais talento, porque ele já tem um conhecimento. Vamos dar um exemplo. Você tem que fazer uma manutenção nessa televisão. Aí você não sabe nada de eletrônica. Você vai abrir a televisão, vai olhar lá assim, vai ver aquele monte de bolinhas coloridas, aqueles monte de pintinha preta e vai falar: o que é isso aqui, meu Deus? Aí chega um técnico de eletrônica, que estudou muito de eletrônica, mas nunca estudou circuito de televisão. Ele olha, ele vai saber identificar os circuitos, o que é um transistor, o que é um CI, o que é um capacitor, um indutor e assim por diante. Ele vai identificar todos aqueles equipamentos, todos aqueles componentes. Mas, em compensação, ele não sabe perfeitamente como eles funcionam. Mas ele já tem um conhecimento básico. Ele vai meditar sobre aquilo ali, vai fazer observação, vai pegar um multímetro, vai medir onde está passando a tensão, onde não, onde tem uma suspeita de ter um equipamento queimado, e aí ele vai consertar. Mas chega alguém que já fez o curso da televisão, ele tem o curso de eletrônica e tem também da televisão. Ele abre a televisão, olha, imediatamente, às vezes, antes de abrir, por você relatar a pane, ele já sabe, ele vai lá, abre, troca o equipamento, rapidinho, te entrega a televisão funcionando. Esse que já tem o conhecimento da eletrônica e do circuito da televisão, ele às vezes se dá o luxo de cobrar um pouco mais. O outro, que está apenas aprendendo, ele vai ter uma dificuldade muito grande de procurar se aperfeiçoar, de procurar aprender, de procurar conquistar. É com essas oportunidades que nós vamos nos fazer melhores, é com essas oportunidades que nós vamos caminhar de uma forma mais branda, de uma forma mais compatível com a nossa necessidade evolutiva, compatível com o nosso aprimoramento. E assim, nos tornaremos pessoas melhores, nos tornaremos pessoas mais aptas a trabalharmos pelo bem, a fazermos o bem.
Tudo na nossa vida é assim. Para realizarmos o melhor, precisamos doar o melhor de nós mesmos. Para fazermos o melhor, precisamos construir o melhor ao longo da nossa caminhada. E para isso, precisamos nos aprimorar em conhecimento técnico e em conhecimento espiritual. O conhecimento técnico nos dará as oportunidades aqui na Terra de termos melhores condições de trabalhar dentro de um mundo tão competitivo. O aprimoramento espiritual nos dará condições de vivermos bem aqui na Terra e de chegarmos no plano espiritual mais tranquilo, mais preparados para aquilo que nós vamos encontrar. Porque aqueles espíritos que desencarnam sem mesmo saber que existe a vida espiritual, olha como que eles chegam lá. Em situações delicadas e complicadas, precisando passar por uma série de interações, de entendimentos e de estudos. É importante que a gente saiba compreender a importância de sermos espiritualizados para chegarmos no plano espiritual mais leve, mas em condições de melhor realizarmos o melhor por aqueles que estão ao nosso redor. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Cada um compreende aquilo que está ao seu alcance. Antes de começarmos a estudar a doutrina espírita, líamos o Evangelho, pegávamos lá o Novo Testamento, olhávamos, mas o que está falando aqui eu não entendo nada. E um dia uma pessoa falou assim, quando você lê, você entende? Eu falei, não. Aí ele falou assim, eu também não entendo nada não. Mas eu vou lendo assim, eu já leio umas 3 vezes para ver se eu entendo alguma coisa. Aí comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Já tinha lido o livro, aí li o Livro dos Espíritos e peguei o Evangelho segundo o Espiritismo. As coisas ficaram mais claras. Comecei a assistir as palestras e as coisas foram clareando. Então, aquilo que está lá no Evangelho passou a ter para mim um significado importante para a minha transformação, para o meu entendimento, para a minha compreensão. Se eu não perseverasse, se eu não procurasse aprender e estudar, eu nem estaria aqui conversando com vocês, interagindo com vocês. É por isso que nós temos que estar sempre atentos naquilo que nós precisamos empreender para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento e para estarmos, então, em condições de fazermos o melhor onde quer que estejamos. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servidos para medir os outros. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que já tem, dar-se-á, e o que não tem, até o que tem, se lhe tirará. É importante que a gente precisa fazer uma grande síntese. Precisamos fazer uma grande reflexão. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos deparando com várias situações. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos deparando com vários momentos e várias reflexões. Para quê? Para que a gente aprenda coisas tão simples como o que está aqui. Por isso, a necessidade de nós procurarmos nos aperfeiçoar, nos aprimorar, para estarmos em condições de melhor servir e de melhor compreender. Na maioria das vezes, esse cuidado com o que ouvis se traduz assim, não procure ouvir aquelas pessoas que gostam de tumultuar a cabeça dos outros. Siga em paz. Saiba fazer as suas colocações e deixe bem claro para a pessoa que você quer apenas a colocação do ponto de vista dele para uma comunicação saudável. E a partir dali, cada um siga o caminho, porque cada um já tem uma conquista interna de entendimento, que lhe é útil, que lhe é importante, que lhe é necessário. Aprimorar esse entendimento é fundamental. E quando a pessoa não quer aprimorar seus entendimentos, não quer aprimorar o seu conhecimento, não quer discernir das possibilidades, ele se complica, ele traz em si as dificuldades inerentes ao seu processo evolutivo. Sejamos, portanto, pessoas sóbrias. Sejamos, portanto, pessoas que procuram entender a misericórdia divina e procuram caminhar com segurança na direção do Pai. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que nossos lares sejam abençoados, sejam iluminados. Muita paz, alegria, realizações.